Segundo bloco do programa Canal Aberto, hoje debatendo um tema muito importante, que é o tema da segurança pública. E antes de nós chamarmos os nossos apoiadores culturais, o professor Eduardo Pazinato estava discorrendo a respeito de um assunto que ele quer aprofundar esse assunto agora, então, passando a palavra. Justamente, Fernando. Então, acho que o primeiro elemento importante é que a gente observe a necessidade de superar essa granalização, de buscar os pontos de convergência, os pontos de contato no atendimento, e isso se faz na área pública a partir de serviços públicos, de políticas públicas que possam justamente melhor atender e satisfazer as necessidades da população. Então, nós precisamos olhar as boas práticas, né? O que efetivamente vem sendo feito na cidade, em outras cidades do entorno, em outros estados da federação, em outros países, né? Tanto da América Latina, Caribe, quanto Estados Unidos, Europa, de forma mais ampla, né? O que nós temos em relação às políticas de segurança? Nós temos alguns consensos, é uma área difícil de buscar, né, alguns pontos em comum, alguns pontos de contato e convergência, mas alguns consensos nós temos. O primeiro deles, o coronel Hubert já destacou, né? Segurança pública é também coisa de polícia, é preciso investimentos públicos permanentes, né, tanto na recomposição do efetivo, quanto dos meios, né, dos meios materiais e humanos, para que as polícias, de modo mais amplo, possam prestar o seu serviço. Mas, a par disso, o município precisa assumir, né, a sua relevante condição de promotor de políticas públicas com foco na prevenção das violências, né? E a prevenção das violências, terceiro ponto, inclusive preconizado por organismos internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, deve, justamente por conta daquilo que falávamos no primeiro bloco, né, da dificuldade de gerenciamento dos parcos recursos financeiros, orçamentários existentes, inclusive humanos, deve focalizar em territórios, em segmentos sociais, em fatores de risco, e incidir nesta dimensão. Sabidamente, Novo Hamburgo é um município formado por muitas cidades. Nós temos territórios em Novo Hamburgo, né, Canudos, Santo Afonso, que são maiores que 67% das cidades do Rio Grande do Sul, que tem até 10 mil habitantes. Então, isso impõe uma complexidade, né, de gestão absolutamente relevante. E, por isso, trabalhar com o tripé, diagnóstico, construção de indicadores de monitoramento e avaliação. Está aí a Operação Avante mostrando como isso dá resultado. Está aí o trabalho de gestão da informação do Observatório, articulado com GGI, município, Estado e União, com o organismo internacional, mostrando que é possível reduzir a vitimização letal, os homicídios, os latrocínios, né? Ao mesmo tempo que os crimes violentos, e aumentar a sensação de segurança. Então, a gente tem que trabalhar com aquilo que é ponto de convergência, com aquilo que não depende do partido A ou B, do time de futebol A ou B, da nossa história de Maragatos ou Chimangos, né? E nós temos exemplos que demonstram e vão nesta direção, né? E quem sabe um grande pacto, né, não só municipal, mas estadual, nacional, pela redução da violência letal. Tem aí uma campanha que na sequência eu quero explorar um pouco mais, chamada Instinto de Vida, que mostra isso. Quer dizer, como a gente explica que a América Latina tem 8% da população mundial e 38% dos homicídios? Será que nós não podemos, com todo o nosso protagonismo, né, com a nossa construção histórico-cultural de protagonismo estadual, nacional, será que nós não conseguimos dar uma virada, encampar essas boas práticas, superar essas divergências para caminhos comuns que possam melhorar a vida de quem nos assiste, nos ouve e a nossa vida? Acho que esse é o desafio que se impõe, né? E nesse sentido, doutor Ricardo Coelho, é sempre essa temática da corrupção. Acho que isso como o professor falou, é uma coisa que está interligada, né? Tu tem um país onde não existe esse dinheiro escorrendo pelo ralo, que é o que acontece com esses milhões, esses bilhões. Já não se fala mais em 100 mil nem 200 mil, são milhões, cifra de milhões ou bilhões. E aí, quais são os mecanismos que a população tem para combater a corrupção? Né? Como é que se combate isso aqui? Nós que estamos aqui, nós que não participamos, né, desse banquete diabólico, né, que acontece nas portas fechadas dos ministérios, dos gabinetes, né, da administração. Como é que a população pode se armar em relação à corrupção? E me permita, eu acrescentaria, inclusive, Fernando, como bom gestor público, né? E nós temos ótimos gestores públicos no Rio Grande do Sul, né? Como eles também poderiam se aprimorar. Acho que isso é uma dupla face importante, né? Olha, fazendo um apanhado assim do que os especialistas aqui estão falando, né, sobre a questão da segurança pública, eu acho que uma primeira questão nós temos cada vez mais que defender as instituições,
As instituições desenvolvem o seu papel, às vezes com condições realmente precárias. O tenente-coronel Hubert estava nos comentando do trabalho que é realizado, o professor Pazinato aqui, de todos os projetos, todos os dados que se busca, enfim, e a conclusão que nós chegamos é de que a impressão que temos é que estamos enxugando gelo, né? Porque nós estamos resolvendo um problema aqui no topo, né, no ápice dessa pirâmide, enquanto a base dela é muito maior e vem vindo novas gerações por aí, né? E qual é a cultura que nós estamos deixando para essas novas gerações, né? Como é que eles estão vindo à tona aí nesse processo social, onde a cultura se tornou uma cultura da vantagem, né? De como eu obtenho vantagem a qualquer preço. Isso passa pela escola, isso passa pela família, né? Porque a família tem que entender que eu tenho ensino e eu tenho educação. Quer dizer, eu tenho ensino, que é aquilo que eu recebo na escola, né? Matemática, geografia, história, enfim. Eu tenho educação, que eu tenho que trazer de casa também. Então, qual é o papel da sociedade nesse processo de renovação social, né? A família apoiando as instituições praticando ações, como o projeto do nosso amigo Hubert aqui, com ações dentro da escola, mas a família também participando disso, e o gestor público nos municípios, no estado, na União, calculando os gastos, se o gasto está sendo aplicado de forma correta e trabalhando preventivamente. Falávamos aqui da questão aí dos loteamentos, né? Por que a gente espera ocuparem toda uma faixa de domínio para depois entrar com um processo de desapropriação? E se torna muito mais caro isso. E aí eu sempre digo, eu não duvido mais da inteligência de ninguém. Eu não questiono mais isso. Porque não existe mais ninguém ingênuo ou alguém que desconheça o meio no qual a gente vive. Então, quando eu vejo uma desapropriação fruto da inércia do poder público, né, de quem tem o dever de atender aquelas famílias ali que estão desabrigadas, desamparadas, e deixam isso por anos até se tornar um problema, eu penso, eu não vou ser prepotente de achar que as pessoas não têm inteligência suficiente para saber que prevenção é mais barato do que remediação. Eu penso, quem é que está ganhando com isso? Né? Porque a gente não pode, eu digo assim, eu acho prepotência a gente dizer que alguém é menos ou mais inteligente. Eu acho que alguém pode ter um interesse maior ou menor. Né? Do ponto de vista do que o professor Pazinato estava me colocando aqui, eu diria o seguinte: nós temos novos mecanismos no Brasil, pelo qual passou recentemente a JBS. Eu diria que hoje o gestor municipal tem que se inteirar das novas legislações. Por exemplo, lei anticorrupção. Eu diria hoje que se eu conseguisse trazer um extraterrestre para administrar o Brasil, que não comesse, não bebesse, não tivesse fins financeiros, nenhum, um extraterrestre, eu acho que em um mês o Brasil recuperava suas finanças, recuperava todos os seus problemas, né? Mas a gente ainda não encontrou esse ser, né? Mas, enfim, o que eu diria hoje? Os municípios, Estado e União têm que valorizar as novas legislações, que são de ponta, são modernas, lei anticorrupção. Tem que regulamentar dentro dos municípios, isso é uma previsão, a lei federal, certo? Que foi regulamentada pelo decreto 8.420, certo? Ela está aí. O que o Estado tem que fazer, e já está fazendo, o deputado Thiago Simon está regulamentando a lei estadual aqui de combate à corrupção. Os municípios têm que legislar nesse sentido aqui no âmbito municipal, através de decreto ou de lei, certo? Regulamentando os atos que são possíveis, os que não são possíveis, aquilo que é ilícito, como é que se denuncia esses problemas e como é que se pune esses problemas, certo? Porque o que nós necessitamos é de uma mudança cultural mesmo, né? Porque senão nós teremos dados, gente presa, presídios lotados e mais problemas surgindo. Essa questão que o doutor Ricardo abordou, a questão do presídio lotado, que é um problema
É um problema recorrente aqui. Como é que está a situação nossa, do nosso presídio aqui? Né? Como é que está a lotação e bem como a lotação do CASE, que até um tempo atrás estava com o dobro da capacidade, né? Inclusive a gente teve lá, eu sou membro da Comissão da Criança e Adolescente aqui do município e eu fiz uma visita lá, né? E até a situação já estava um pouco mais amena, mas sempre tem esse problema da questão da lotação dos presídios e essa questão do semiaberto também, que foi um grande debate ano passado aí, promovido pelo grupo Paz Novo Hamburgo, né? O grupo Paz. Como é que o senhor vê isso aí? Como é que está essa situação? Só aproveitando o gancho que o Ricardo falou, assim, para dizer que ele tem a maior razão nisso que ele está falando, que infelizmente a nossa sociedade está jogando para as escolas ou para a polícia ou para qualquer órgão que seja a questão da educação, né? Eu fui diretor de escola da Brigada, que são os colégios Tiradentes, em 2 escolas, em Juí e em Porto Alegre, e a gente percebe muito claramente que às vezes a comunidade quer que o Estado resolva aquilo que deveria ter vindo da base familiar, né? Tu não pegar o que não é teu, tu ser honesto, tu ter valores, questão de cidadania, isso aí é do berço. Por que as escolas hoje militares, seja da Brigada ou do Exército, elas têm resultados melhores que as outras escolas públicas? O investimento é menor, pessoal. É muito menor, inclusive, do que a maioria das escolas públicas. Mas... e não se inventou nada também nas escolas militares, né? Simplesmente o aluno que vai para ali tem aquele perfil e ele sabe que está ali para estudar e ele é cobrado para que ele estude e isso faz com que e é incentivado em boas práticas e isso faz com que se tenha resultados, né? E esses resultados então amadurecem ele mais rápido e faz com que ele seja um melhor cidadão. Então, e o professor é o mesmo que dá aula no colégio da Vila, dá aula no colégio da Brigada. Sim. Só que lá o resultado é primeiro lugar no Enem e o outro nem figura. Por que isso? É porque a Brigada faz milagre? Não faz, né? Então, é sensacional o senhor ter tocado nesse ponto. As nossas famílias têm que parar para repensar o que eles querem para o futuro dos filhos e dos netos e das próximas gerações. Deixar tudo nas costas do Estado não funciona. O Estado não tem condições. Na questão do nosso sistema prisional, seja ele CASE, que é os adolescentes infratores, os menores infratores, ou seja o sistema semiaberto, que é o que nós temos em Novo Hamburgo, ou o preso em flagrante que fica na DPPA, né, na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, aguardando o momento de baixar o presídio, a nossa situação é alarmante. É alarmante. Nós temos uma saturação já muito extrapolada, já muito além de qualquer capacidade das polícias, civil, militar, do judiciário, de absorver e de manter essa estrutura sem que ela traga danos maiores do que já trazem para a sociedade. Então, se tu tem um sistema semiaberto, onde deveria ressocializar o apenado, onde ele deveria estar ali dormindo, saindo para trabalhar, para adquirir uma profissão, para voltar, para depois se reintegrar à sociedade, e tu não consegue, o órgão que deveria fiscalizar não consegue, por exemplo, fiscalizar se efetivamente ele está lá fazendo isso ou está fazendo alguma outra coisa, ou retornou para o crime, e ainda tem um álibi, é uma falência. É uma falência do processo. Ele não está funcionando. É culpa da SUSEP, é culpa da Brigada? Não é culpa de nenhum dos órgãos. Se tu não tem jeito para fiscalizar, tu não consegue fiscalizar. Tá? Aí a Brigada vai lá, prende o 190, um assalto aqui, despacha a viatura, aí vai lá, localiza, prende, leva para a delegacia. Não tem lugar para ele ficar na delegacia. Não tem lugar para levar para o presídio depois de homologado o flagrante. O que acontece? O policial militar tem que sair da rua, de atender um 190, daí que a autochamada que ia demorar 5, 10 minutos, você pode levar meia hora, 1 hora, porque não tem policial, ele está numa outra demanda, porque o efetivo vai reduzindo, e vai lá fazer uma função que não é dele, né? Dentro de uma DPPA, que é uma custódia de um preso. Então a população ela é punida reiteradas vezes por esse sistema. Então, não lembro agora o pensador, o estudioso que falou isso, mas falou muito corretamente que se nós há 20, 30 anos atrás não investíssemos em escolas,
E por isso eu fiz o gancho da escola Darcy Ribeiro. Exatamente. Nós não teríamos dinheiro suficiente para construir os presídios que seriam necessários. Não se ouviu o Darcy Ribeiro, o seu Darcy Ribeiro achou que era uma pura besteira e está aí a realidade de tudo que ele falou. Então a realidade hoje é essa. A gente até nem divulga muito isso porque traz um caos social e às vezes não é o teu caso aqui, mas tem alguns setores da mídia que usam de uma maneira negativa, não demonstram o efetivo trabalho que é muito bom e se faz muito mais do que até humanamente se poderia fazer com os recursos e condições que se tem. Perfeito. Mas então, por isso que eu fiz a questão de fazer esse gancho com o que o Ricardo tinha falado ali da questão da educação, porque uma coisa afeta a outra. Se tu não trabalhar com o sistema de prevenção lá, que é a escola, que é o ProERD, que é uma boa alimentação, que é uma boa saúde, tu vai ter lá na ponta problema de superlotação no sistema prisional, que afeta de novo a questão da segurança. E até o incentivo do envolvimento da comunidade nessa temática. Por exemplo, a questão do nosso presídio aqui. Quais as pessoas que foram ali visitar o presídio? O presídio está aberto para as pessoas visitarem e conhecerem a realidade. O próprio CASE. Tem uma série de jovens ali, né, que não tem essa estrutura familiar, que muitas vezes não tem pai, não tem mãe, foi criado a esmo na rua com uma tia, porque o pai é traficante, porque a mãe é viciada, porque é drogada. E eu acho que isso também poderia ser uma ferramenta, professor Eduardo Pazinato, para aproximar a comunidade dessa... Não adianta só, como o coronel falou, qualquer coisa liga para a brigada, deu um problema, liga para a brigada, sobrecarrega a brigada, e tu não tem um envolvimento mas eu não sou especialista na área, desculpa que a gente, né? Mas eu não quero ser especialista, eu quero conhecer e dar a minha ínfima parcela de contribuição para melhorar esse quadro, para saber pelo menos por que o filho da vizinha ali está com esse problema de crack. Né? Claro. É isso, não é isso? Não, acho que essa é uma questão primeira, né? Nós precisamos ter uma mudança de postura, nesse sentido que o professor Ricardo falava, de uma mudança cultural, né? E que o coronel Ubrecht também endossava essa necessidade. E se despir de preconceitos, né? Quer dizer, não trabalhar à luz do estigma, mas de um efetivo conhecimento da realidade é o primeiro passo para que essa realidade possa ser transformada. E não há dúvida que ela precisa ser transformada. Né? Nós precisamos de mudanças sociais, de mudanças culturais, que estão na base de questões estruturais para que nós tenhamos uma outra segurança que efetivamente garanta os direitos da população. Mas, ao mesmo tempo, nós temos medidas conjunturais, né, que poderiam ser tomadas para, se não superar todos os problemas que fazem parte da produção e reprodução das violências e crimes, para pelo menos mitigar, né, reduzir danos nesta dimensão. E aí me recordo da questão que fizeste no outro bloco. Bom, mas de onde vem o dinheiro, né? O que dá para fazer? Porque, ao fim e ao cabo, nós precisamos alinhar aí o fim social aos meios, né, através dos quais nós vamos identificar oportunidades de captação pública ou privada para atuar, para incidir nessa dimensão. E há um instituto, né, que está previsto numa legislação de 2014, que regulamentou o parágrafo 8º do artigo 144, que é aquele que versa sobre a segurança pública, que ficou conhecido como Estatuto Geral das Guardas Municipais. Mas esse estatuto não vem sendo lido com a sua potência, sequer pelos guardas, muito menos pelos demais gestores públicos e pela população. Há a previsão legal, que é uma lei federal, né, uma lei ordinária, portanto ela está vigendo desde agosto do ano passado, um período de 2 anos, né, de vacatio legis, para que os gestores públicos incorporassem o sentido da lei e pudessem aplicá-la na prática, pois esta legislação ela estabelece a possibilidade do município regulamentar, e o Estado também, coronel Ubrecht, o chamado estudo de impacto de segurança pública, para que no planejamento urbano, lá no plano diretor, se pudesse prever antecipadamente que a vinda, por exemplo, de uma indústria por uma determinada região terá impactos de ordem socioambiental, sociofamiliar, eventualmente, e também na área da segurança. O que nós temos, não raro, são os estudos de impacto de vizinhança, que cuidam de questões ambientais lato sensu, e o impacto na segurança. Né? Aí a contrapartida que muitas vezes o município ou o Estado, quando é diligente nessa área, quando é diligente, porque às vezes nem isso, a porta é que o empreendedor privado ou até um empreendimento público, dependendo da sua extensão, os presídios são um exemplo disso, que vai construir uma creche, vai construir uma UBS,
uma área institucional, uma praça. Bem, mas isso tudo são elementos que vão complexificar o trabalho das polícias, da Guarda Municipal, do Poder Público Municipal e Estadual, inclusive da sociedade. Então, por que não pensarmos no município de Novo Hamburgo, que o município liderasse a regulamentação, né, da lei do compliance, das práticas anticorrupção e desse instituto, que eu estou chamando aqui de estudo de impacto de segurança pública, mas que está lá no artigo 5º, inciso 15 da Lei 13.022 de 2014. Por que não o estudo de impacto de segurança? Por que não chamar o Gabinete de Gestão Integrada, chamar o Coronel Hubert para que ele, com a equipe dele, também forneça subsídios para verificar o impacto, né, de um empreendimento residencial de grande monta, de uma indústria ou até de um presídio naquela região. Tá? Eu me recordo quando eu estive à frente da Secretaria de Segurança de Canoas que a discussão do presídio de Canoas foi precedida por 2 governos, um gremista, outro colorado, antagônicos. Sim. O município discutiu com os 2 governos, foram 2 termos de cooperação firmados. Um a gente captou 20 milhões de reais no governo Ieda e outro no governo do Tarso a gente captou primeira delegacia especializada de homicídios do interior, aporte de viaturas e policiais da Brigada Militar, recursos para o IGP, a Delegacia Regional da SUSEP, quer dizer, investimentos para a área de vigilância e controle social, além dos investimentos de prevenção e efetivação dos direitos. Vai resolver o problema? Por certo que não. Se nós continuarmos a renegar a teoria, né, a reflexão teórica, os Darcy Ribeiros, né, que nós temos lecionando e pautando o tema, talvez não com a mesma ilustração, né, e não com o mesmo grau visionário que tinha Darcy Ribeiro, a gente vai, na verdade, continuar colhendo os mesmos resultados, né? Apesar de todo o esforço das instituições públicas. Doutor Ricardo, a gente estamos nos encaminhando para o final do programa, né? Mas eu gostaria, antes das considerações finais dos senhores, ouvir do senhor, doutor, essa questão que o professor comentou, que é exatamente essa questão dos espaços urbanos, né? da importância desses espaços. Na realidade, alguns instrumentos que o senhor colocou aí já estavam lá no Estatuto da Cidade de 2001, né, que trabalha com essa questão do desenvolvimento urbano, das operações urbanas consorciadas, desses instrumentos que existem para que haja uma melhor ambiência urbana, uma melhor convivência das pessoas, né, espaços abertos, áreas de lazer, que é uma coisa que falta muito, principalmente nessas áreas de maior adensamento populacional. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo de uma forma bastante simples. Eu vejo assim, aquilo que não é ocupado pelo cidadão de bem, ele vai ser ocupado da pior forma possível. Né? Um espaço público bem iluminado, vai ter o cidadão lá que vai para vender a pipoca dele, o cachorro quente, o trabalhador. O espaço público escuro vai trazer... Vai ter outro comerciante, né, de outras mercadorias. Exatamente. Né? Então, me parece que as coisas, nós tornamos o debate complexo para falar de coisas que são, na sua essência, simples. Né? O que eu preciso ter? É elementar que se eu tenho um ambiente favorável, né, o ambiente influencia a formação, né? Influencia as pessoas no seu modo, no seu comportamento. Se eu entrar num ambiente limpo, que as cidades devem ser limpas, a chance de eu sujar aquele ambiente é muito mais difícil, né? Quer dizer, eu vou preservar ele, porque eu vou ficar até constrangido de praticar algo né, ruim naquele ambiente onde todo mundo está cuidando. Então, quer dizer... Me permite só uma parte rápida, Ricardo. Quando se copiou a tolerância zero dos Estados Unidos, que para variar a gente copia mal, não tropicaliza e não lê na integralidade a teoria. Não tem a compreensão. Das janelas quebradas. A base do debate das janelas quebradas é a discussão criminológica da década de 60, da ecologia do crime, que trabalha justamente nessa perspectiva. A base é essa. A base não é encarceramento em massa, criminalização, supressão de direitos. Não, isso é o que nós copiamos mal. A base é essa. É um resgate da confiança do cidadão no Estado, no espaço público, na cidade. E eu diria o seguinte, que a gente tem que aproveitar as novidades legislativas que surgiram, que recentemente surgiram e me parece que acertadamente. Eu diria assim, o direito penal tem que cuidar do crime contra a vida. Né? Outras legislações, direito sancionatório, tem que cuidar
das pessoas jurídicas, o caso da JBS lá, certo? Porque o formato que utilizamos até então funcionou tanto, mas tanto, que nós lotamos os presídios e não resolveu o problema, né? Então, tem que repensar isso. Né? O recado, eu não sei se já entro na fase de encerramento. O senhor pode fazer suas considerações finais. Pois não. Eu só queria, o meu único recado que eu queria deixar. A corrupção, ela transversaliza todos os problemas sociais. Ela suprime a capacidade do Estado de fornecer bens essenciais, bens e serviços essenciais a toda a comunidade. Se ela faz isto e nós temos uma possibilidade de freá-la, por que não regulamentar a lei anticorrupção em âmbito dos municípios, certo? Eu acho que é um grande passo. Parece uma ação, parece desconectada, mas não. Ela está ligada com todos os problemas que nós enfrentamos hoje na sociedade, né? Então, o meu recado é para os gestores municipais: pensem sobre regulamentação desta lei, que ao fim e ao cabo vai melhorar a relação com o privado, vai melhorar a relação com os servidores, certo? E vai converter em melhores serviços para a sociedade. Tudo isto vai ajudar também na questão da segurança pública. Perfeito, muito obrigado, doutor Ricardo. Professor Eduardo Pazinato, suas considerações finais. Bom, mais uma vez te agradecendo pela oportunidade, ter esse debate produtivo, profícuo, Coronel Ubert, com meu colega, professor Ricardo Coelho, do nosso Núcleo de Segurança Cidadã da FADISMA. As minhas considerações vão no sentido de que nós tenhamos esperança, né? Porque eu acho que há um reclamo e uma necessidade daqueles que se dedicam ao tema da segurança e de outras políticas sociais, que lideram instituições públicas e privadas, de resgatar a confiança perdida, né? De comunicar ao cidadão, à cidadã, que com a participação dele e dela é possível superar, se não na integralidade, essa atual conjuntura de mazelas que fazem parte, digamos, da nossa formação histórica, mas que nós precisamos e temos elementos jurídicos, legais, mas fundamentalmente temos possibilidade de superação. Se nós olharmos, né, o que Novo Hamburgo vem fazendo, né, o que a gestão da prefeita Fátima vem fazendo, historicamente os gestores, né, que sucederam em Novo Hamburgo e a sociedade empresarial, civil desta cidade, a gente vai ter boas práticas que podem e devem ser replicadas e fortalecidas. Aquilo que nós precisamos melhorar, tenhamos também a humildade de olhar para o lado, né, de verificar que o vizinho também vem construindo iniciativas importantes que poderiam ser melhor incorporadas. E uma delas, e termino com isso, Fernando, eu sugiro que nós coloquemos como parte da agenda pública, que é uma agenda não do Estado, uma agenda minha, uma agenda tua, uma agenda nossa, o tema da redução da violência letal, né? Foi uma campanha lançada recentemente, com apoio inclusive do BID, da CAF, de outros organismos internacionais, chamada Instinto de Vida, né? Acessando o site instintodevida.org.br, nós temos algumas sugestões do que nós poderíamos trazer para o município, do que nós poderíamos replicar em outras localidades para a preservação da vida humana, né? Isso é fundamental, a participação da sociedade é chave para que, tensionando e se corresponsabilizando pela agenda mais ampla da segurança na cidade, a gente possa colher resultados cada vez melhores, reduzindo violência, aumentando a sensação de segurança e retomando a confiança perdida no Estado, nas instituições e nas pessoas. Muito obrigado, professor Eduardo Pazinato. Agora nós temos considerações finais do nosso Coronel Ubert. Foi um prazer ter... eu e o professor Eduardo Pazinato já conversamos muito. Um prazer também, doutor Ricardo Coelho. Eu agradeço o convite, em primeiro lugar, e a oportunidade de poder estar retornando aqui a esse canal e poder estar falando sobre segurança, que é o meu trabalho, né? A minha função e a minha responsabilidade à frente de uma comunidade como Novo Hamburgo. Historicamente, Novo Hamburgo ela sempre foi, por diversas questões, à frente do seu tempo, né? E eu acho que a gente pode, como sociedade, e deve, como sociedade, entender que se a gente deixar tudo nas costas do Estado, seja de qual instituição que for, os resultados vão ficar aquém dos necessários,
porque o Estado, ele, infelizmente, na situação que se encontra, seja por corrupção, seja por desvio de verba, seja pelo mau uso dos recursos, ele não tem, nesse momento, condições de suprir todas as necessidades. E se o agente, o gestor público, não recebe esses recursos, ele também não consegue fazer com que os resultados sejam todos aqueles que se necessitam, se desejam, embora a dedicação e esforço. Então, precisa efetivamente ter uma melhor gestão, precisa que a gente escolha melhor os nossos representantes políticos, precisa que as pessoas entendam que política, né, é uma coisa, e política pública, né, é uma coisa que não dá para confundir, tem que separar o público do político, ela tem que ter uma manutenção, muda partido, mas as necessidades continuam, os projetos devem permanecer, aquilo que funcionou deve, obrigatoriamente, se não é dinheiro colocado fora, jogado fora, e quem sofre novamente, quem tem problema novamente, é o cidadão que vê as coisas não acontecendo, não funcionando, a saúde não funcionando, a educação não funcionando e tudo crescendo numa bola de neve. Então, da parte da Brigada, que eu represento como comandante do 3º Batalhão, fica o meu agradecimento à comunidade de Novo Hamburgo e o pedido para que cada vez mais a gente consiga estreitar, através do empresariado e as forças vivas da comunidade, as parcerias para que segurança seja feita, porque ela é uma obrigação do Estado, um dever nosso da Brigada Militar constitucionalmente, mas também é uma obrigação de todo cidadão, porque se a gente não entender a segurança pública como uma coisa mais ampla, nós não conseguiremos os resultados. Muito obrigado. Perfeito. Nós agradecemos então os debatedores que participaram desse primeiro eixo do canal aberto chamado Segurança Pública e retornamos domingo que vem com mais temas de relevância da comunidade. Muito obrigado, uma boa noite, uma boa semana e até domingo que vem.